A coluna vertebral é composta por um conjunto de ossos chamados vértebras, ligadas entre si por ligamentos e músculos. A coluna é projetada para proteger a medula espinhal, que é a via que transporta os sinais elétricos do cérebro para o resto do corpo. As vértebras são separadas umas das outras pelo disco intervertebral. Ele possui no centro uma substância gelatinosa chamada núcleo pulposo, que é cercado por uma dura camada externa chamada anel fibroso. O disco tem 3 funções principais. Atua como amortecedor para evitar fraturas por compressão nas vértebras, promove mobilidade para a coluna permitindo flexão e torção, e separam as vértebras, permitindo que as raízes nervosas se ramifiquem da medula espinhal e viajem para o resto do corpo. Vamos dar uma olhada em um disco intervertebral saudável, desta vez com vista de cima. A parte rosa representa o núcleo. Este é o centro gelatinoso do disco, responsável pela altura de um disco saudável. Líquidos são contidos dentro do núcleo por moléculas semelhantes a pequenas esponjas, chamadas proteoglicanas agregantes. Estas esponjas poderosas têm a incrível capacidade de atrair e reter mais de 500 vezes sua própria massa em água. O núcleo é rodeado pelo anel fibroso. Como diz o próprio termo fibroso, o anel é um material fibroso resistente, feito principalmente de colágeno tipo 1. Sua principal tarefa é manter o núcleo contido no centro do disco. Em um disco saudável, o anel é muito flexível. Observe que o anel tem suprimento nervoso, mostrado pelos pontos amarelos ao longo da parede exterior. As raízes nervosas da coluna, vistas aqui em amarelo, são extensões do cérebro e da medula espinhal. As articulações vertebrais facetárias estão localizadas logo atrás das raízes nervosas da coluna. São nessas articulações facetárias que as vértebras fazem contato, já que são empilhadas uma sobre a outra. O disco depende de fluidos e nutrientes, que vêm das vértebras acima e abaixo dele, bem como da camada externa do anel, para se manter saudável e hidratado. Cargas excessivas sobre os discos resultam em um aumento da pressão, que reduz a transferência desses fluidos e nutrientes vitais. O uso e o desgaste contínuos resultam na desidratação e degeneração do disco. Excesso de peso, má postura, levantamento de peso ou movimentos repetitivos podem acelerar esse processo. A característica mais comum da degeneração do disco é a perda de líquido no núcleo do disco. Conforme os discos encolhem, o espaço entre as vértebras diminui, causando mais atividade de atrito osso com osso nas articulações facetárias. Isso pode causar dor e irritação. Além disso, a desidratação do disco faz com que o revestimento maleável externo do disco se torne frágil e suscetível a fissuras e rachaduras, o que pode levar à hérnia discal. Como vimos antes, esta camada externa do disco tem o seu próprio suprimento nervoso. Pequenas rachaduras ou fissuras no anel podem causar fortes dores nas costas. Conforme as fissuras aumentam, o material gelatinoso do núcleo é empurrado através da parede do anel fibroso, criando um abaulamento no disco. À medida que esta condição progride, o abaulamento aplica uma pressão física na raiz nervosa. Um nervo comprimido pode provocar dores nas costas e dor ciática, que é uma dor que se irradia para as nádegas ou para uma ou ambas as pernas. Na fisioterapia, usando técnicas de descompressão e tração, a pressão prejudicial exercida no disco é reduzida drasticamente, o que pode ajudar a recuar o material gelatinoso herniado ou abaulado no núcleo de volta ao centro do disco, aliviando a pressão sobre os nervos. Além disso, a diminuição da pressão ajuda o disco a atrair fluidos e nutrientes necessários para uma boa hidratação e recuperar a sua altura. Seguindo regularmente o programa de reabilitação, pacientes percebem um efeito cumulativo positivo que reduz significativamente a dor nas costas ou na cervical, e tudo isso sem o uso de medicamentos ou cirurgia.